Você já ouviu falar dos Illuminati, certo? Mas o que pouca gente sabe é que por trás de todas as teorias e mistérios, existe uma ligação profunda entre essa ordem secreta e um dos maiores movimentos de ideias que já existiu, o Iluminismo. Imagina só, um grupo inspirado por filósofos que buscavam liberdade, conhecimento e o poder pela razão, mas que também era visto como uma ameaça aos poderosos de sua época. Como será que essas ideias influenciaram os objetivos secretos dos Illuminatis? E até onde eles realmente foram para colocar essas ideias em prática? Hoje vamos desvendar como o iluminismo pode ter sido o combustível para algo muito maior e até mesmo assustador. Fique comigo, porque essa é só a ponta do iceberg. Para entender a história dos Illuminatis, é fundamental voltarmos ao Iluminismo, um movimento filosófico que nasceu na Europa do século XVIII. Conhecido como a Era da Razão, o Iluminismo defendia valores como a liberdade individual, a importância da ciência e a rejeição das estruturas de poder da Igreja e do Estado. O Iluminismo pregava uma revolução do pensamento humano. Era a era dos grandes filósofos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu e John Locke. Eles queriam que as pessoas se libertassem do que consideravam a escuridão, da superstição e do dogmatismo religioso. Esses filósofos acreditavam que a razão era a chave para entender e melhorar o mundo. Mas o que muita gente não sabe é que as ideias do iluminismo eram também perigosas e subversivas para a época. Muitos poderosos temiam que essas ideias fossem longe demais, e essa tensão gerou espaço para a formação de grupos secretos. Entre esses grupos estava um dos mais misteriosos e controversos, os Illuminatis da Baviera. O iluminismo não foi apenas uma fase de novas ideias, foi uma verdadeira ruptura com o passado. Até então, a sociedade europeia era profundamente marcada pela autoridade religiosa e pela monarquia absolutista, que controlavam todos os aspectos da vida humana. A educação, o conhecimento e até as decisões políticas eram guiadas por dogmas religiosos e pelo poder absoluto dos reis, que se consideravam representantes diretos de Deus na Terra. Neste contexto, o iluminismo surge como uma fagulha de esperança e liberdade para aqueles que desejavam onde a razão e a ciência pudessem prevalecer sobre a superstição e o autoritarismo. O movimento iluminista foi uma revolução silenciosa, alimentada pela coragem de pensadores que desafiavam as normas e tradições da época, acreditando que o progresso só seria possível se o homem fosse livre para pensar e questionar. A busca pelo conhecimento científico, pelo avanço da filosofia e pela promoção dos direitos humanos eram os pilares dessa nova era. Muitos filósofos iluministas, como Montesquieu, criticavam abertamente os abusos do poder estatal, enquanto que outros, como Voltaire, ironizavam e denunciavam os excessos da Igreja. Essas críticas abalaram os alicerces das instituições dominantes, levando líderes e autoridades a temerem o poder das ideias. Em 1776, um professor universitário chamado Adam Weishaupt fundou a Ordem dos Illuminatis na Baviera. Inspirado pelas ideias iluministas, ele acreditava que apenas uma elite esclarecida, que compreendesse a verdade sobre o poder, a razão e a justiça, poderia guiar a humanidade para um futuro melhor. Este grupo, pequeno e muito seleto, começou com objetivos nobres, como abolir o absolutismo e combater o controle religioso sobre as pessoas. Mas, desde o início, os Illuminatis eram vistos com suspeita, até mesmo entre aqueles que apoiavam o iluminismo. Afinal, suas reuniões eram secretas e os membros tinham rituais e códigos de condutas misteriosos. A Ordem dos Illuminatis, fundada por Adam Weishaupt em 1776,
não era uma simples organização secreta. Inspirado pelas sociedades de pensamento e pelas ideias do iluminismo, Weishaupt buscava formar um grupo que pudesse promover suas visões sobre um mundo livre das influências religiosas e políticas opressivas. Ele acreditava que uma sociedade composta de homens verdadeiramente iluminados e comprometidos com a razão teria o poder de transformar a sociedade de dentro para fora. Mas, para alcançar este objetivo, era necessário agir nas sombras, longe dos olhos daqueles que defendiam o poder absoluto das monarquias e da Igreja. Para isso, Weishaupt estruturou os Illuminates como uma ordem altamente hierarquizada e organizada, com diferentes graus de iniciação e um sistema rigoroso de códigos e símbolos. Cada novo membro passava por uma série de testes e ensinamentos, sendo instruído a manter absoluto sigilo sobre suas atividades. A ideia era garantir que apenas os mais leais e comprometidos subissem na ordem e tivessem acesso aos verdadeiros objetivos do grupo. Muitos acreditam que essa estrutura enigmática era fundamental para proteger a ordem, mas ela também alimentou o mistério e as teorias sobre os Illuminates. Afinal, quanto mais secretos e influentes eram seus rituais, mais o grupo despertava a suspeita e a fascinação dos que estavam de fora. Mas qual era exatamente a relação entre o iluminismo e os Illuminates? A base da filosofia iluminista era o questionamento de toda autoridade que não pudesse ser provada pela razão. A Igreja e o Estado, que tinham o poder absoluto sobre o povo, eram, na visão dos iluministas, instituições que mantinham as pessoas na ignorância e na submissão. Adam Weishaupt, ao criar os Illuminates, abraçou essas mesmas ideias e as levou além. Ele acreditava que a sociedade poderia ser transformada pela ação de um grupo seleto de indivíduos iluminados. Para Weishaupt, os Illuminates não eram apenas uma ordem filosófica, mas uma força ativa que usaria o conhecimento e a razão para mudar o curso da história. Eles defendiam, por exemplo, a liberdade religiosa, a educação para todos e a igualdade social, temas que faziam eco às ideias de Husserl sobre a sociedade e de Locke sobre o contrato social. Os Illuminates queriam colocar em prática as ideias iluministas de uma maneira concreta, infiltrando-se em instituições de poder e influenciando decisões de dentro para fora. A influência das ideias iluministas sobre os Illuminates não era apenas superficial, era o alicerce de seus objetivos e métodos. Acreditando que a sociedade estava sufocada por superstição e autoritarismo, os Illuminates viam o iluminismo como uma ferramenta essencial para a transformação social. Weishaupt e seus seguidores acreditavam que, para alcançar uma verdadeira iluminação, precisavam infiltrar-se em posições estratégicas de poder, como o governo, a educação e até a própria Igreja. Eles queriam criar uma sociedade onde a razão fosse soberana e onde o homem pudesse ser guiado por sua própria consciência e não por leis impostas de cima para baixo. Essa visão era, ao mesmo tempo, radical e perigosa, pois ameaçava as estruturas de poder da época. Assim, os Illuminates adotaram as ideias iluministas não só como inspiração, mas como um plano estratégico para moldar um novo mundo. E o que os levou a manter-se em segredo, sempre um passo à frente daqueles que poderiam tentar silenciá-los. No entanto, os Illuminates logo passaram a ser temidos. Não era só por aqueles que se opunham às ideias do iluminismo, mas até mesmo por outros grupos iluministas que consideravam a ordem perigosa demais. Seus objetivos declarados eram nobres, mas haviam rumores de que suas intenções iam além do que Weishaupt afirmava publicamente. Eles eram
acusados de conspirar para derrubar monarquias, de planejar revoluções secretas e até mesmo de tentar estabelecer um governo mundial onde apenas eles teriam o verdadeiro controle. Essas imagens sombrias que os cercava alimentou teorias de conspiração e mitos sobre os Illuminates que ainda ressoam até hoje. Mas a verdade é que as intenções de Weishaupt permanecem até hoje um mistério. Ele realmente queria o bem da humanidade ou havia algo mais obscuro por trás? Os Illuminates tinham ambições que ultrapassavam as simples reformas sociais. Weishaupt e seus seguidores não apenas desejavam um mundo guiado pela razão e pela liberdade de pensamento, mas também queriam moldar uma nova ordem mundial. Essa nova ordem significava uma reorganização completa das estruturas de poder, eliminando a influência da monarquia e da igreja. Para eles, o poder deveria estar nas mãos das pessoas iluminadas e preparadas, capazes de tomar decisões com base na ciência e na lógica, e não em tradições religiosas ou privilégios de nascimento. Esse ideal, embora progressista para muitos, era visto como altamente subversivo e perigoso pelas elites da época, pois ameaçava o controle que exerciam sobre a sociedade. Além disso, os Illuminates acreditavam que apenas uma elite selecionada e instruída poderia verdadeiramente entender e aplicar esses princípios em sua forma mais pura. Assim, eles buscavam recrutar pessoas de influência e poder, políticos, intelectuais, líderes militares que compartilhassem de suas visões, para que pudessem, lentamente e de forma silenciosa, implementar suas ideias no topo da sociedade. Esses objetivos secretos geraram especulações de que os Illuminates tinham um desejo de dominação global e que suas ambições ultrapassavam os limites da moralidade e da ética. Para muitos, estes planos eram vistos como uma tentativa de controle total sobre a humanidade, enquanto que para outros viam neles uma tentativa genuína de guiar o mundo a uma era de progresso e conhecimento. Conforme a ordem dos Illuminates começou a crescer, o poder e a influência que eles acumulavam se tornaram uma ameaça para as monarquias e para a Igreja. Em 1784, apenas 8 anos após sua fundação, o governo de Baviera decidiu proibir todas as sociedades secretas, incluindo os Illuminates. A ordem foi dissolvida oficialmente e muitos dos seus membros foram perseguidos, exilados ou presos. Porém, há quem diga que essa extinção foi apenas um disfarce. Há rumores de que os Illuminates continuaram suas atividades secretamente, influenciando a política, a economia e os acontecimentos globais. Os Illuminates realmente desapareceram ou apenas se ocultaram nas sombras? Como um grupo tão pequeno conseguiu marcar a história e despertar a imaginação de milhões de pessoas até os dias de hoje? A relação entre o Iluminismo e os Illuminates é mais do que uma curiosidade histórica. Ela nos faz questionar o quanto as ideias são poderosas. Será que os Illuminates realmente existiram apenas para promover os ideais iluministas ou havia um propósito maior e mais sinistro? Essa história não acaba por aqui. Se você quer saber mais, não perca o próximo episódio, onde vamos explorar a extinção dos Illuminates. A verdade ou mito? Vamos discutir as teorias sobre como esse grupo pode ter sobrevivido secretamente e influenciado o mundo moderno. Essas histórias são mais do que relatos, elas são um convite para que olhamos mais profundamente para a história e questionamos o que sabemos sobre o mundo ao nosso redor. A cada episódio, revelamos novas camadas desses mistérios antigos, expondo as conexões ocultas que moldam a sociedade. Eu sei que, assim como eu, você também sente essa curiosidade em saber o que realmente está por trás
dessas sociedades secretas, das teorias das conspirações e das pessoas que estão nos bastidores do poder. Por isso, não deixe de se inscrever no canal Grupos de Elite e o Controle Global e ative o sininho de notificações. Aqui você terá acesso a um conteúdo que poucos têm coragem de explorar. Nos próximos episódios, vamos investigar como o legado dos Illuminates continua vivo nos dias de hoje e até que ponto eles realmente foram extintos.